Glória a Deus. O tema da nossa mensagem é esse, repete comigo: não desistiremos. Mas com fé, irmão, diga: não desistiremos. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não vai desistir. Fale para outra agora: você não vai desistir. Diz assim: nós estamos juntos. Amém, queridos? Preste bastante atenção em que nada distraia você. Coloque seu celular no modo avião. Não olhe o WhatsApp, não olhe nada nesse momento, para que você não perca a semente. Amém? O autor de Hebreus, ele está escrevendo você precisa entender que contexto é esse que o autor de Hebreus está escrevendo. O autor de Hebreus, ele está escrevendo essa carta por volta, não se sabe exatamente a data, mas por volta dos anos 60 até os anos 70 depois de Cristo. Então, era um tempo muito tenebroso, porque começou uma grande perseguição à igreja do Senhor Jesus. No ano 49 depois de Cristo, os judeus cristãos e os judeus, todos foram expulsos de Roma. Tinha uma perseguição. Foi exatamente nesse tempo que o imperador Nero, ele incendiou, dizem que foi ele que incendiou a cidade de Roma. E ele, ao incendiar a cidade de Roma, ele culpou os judeus. Dizem que ele queria fazer uma nova cidade. Foi exatamente em 65, 66 depois de Cristo que Tito invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. Destruiu o templo, destruiu as coisas sagradas e levaram todas as coisas sagradas de Jerusalém para Roma. O Império Romano destruiu o povo judeu. E nisso, os judeus messiânicos, aqueles que tinham se convertido a Jesus Cristo, ao cristianismo, eles estavam dispersos pela Europa, pela Ásia ali. O autor de Hebreus, que provavelmente pode ser o apóstolo Paulo, o mais provável que seja o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para que chegue aos hebreus, ao povo hebreu, que estavam dispersos. E é muito interessante, volta para o texto para mim, por favor. É muito interessante você entender que ele está falando de perseguição com esse povo. E olha como é interessante, do 32 ao 34, ele diz assim: olha, lembre-se dos dias passados, quando depois que vocês foram iluminados. E o que é ser iluminado? Depois que vocês conheceram a Jesus Cristo. Depois que vocês conheceram a Jesus Cristo, vocês sustentaram grande luta e grande sofrimento. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculos. Havia uma arena. Como é o nome da arena que eu esqueci? Circus Máximos. Lá em Roma. Eu tenho muita vontade de visitar essa arena, os destroços dela lá. E os cristãos, eles eram colocados para lutar com gladiadores ou enfrentar leões. Eles eram devorados, eles eram mortos ali. Aqui, ó. Eles foram transformados em espetáculos. Eles eram insultados. Eles foram maltratados. E ele diz: e vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim também. Às vezes não eram com eles, mas era com um próximo, e eles se tornaram coparticipantes. Passou já? Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, olha, daqueles que estavam presos, encarcerados, presos, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Sabe o que é isso, irmão? Os bens deles foram tomados. Foi bloqueada a conta corrente deles. A poupança dele foi feita igual à época do Collor. Levaram tudo. Foi isso que fizeram com os cristãos. Levaram tudo deles. Porque sabiam que tinha. Só que eles aceitaram isso de bom grado. Irmão, eu fico imaginando, a gente tem que ser crente igual esse pessoal aqui. Eles aceitaram isso de bom grado. Por quê? Ao final, porque sabiam que tinha um patrimônio superior e durável. Que patrimônio é esse? Que é o céu. Até o 34, isso mesmo. Aí, depois a gente vai passar, segura aí. O que o autor de Hebreus está falando para eles é: ei, vocês aceitaram tudo isso.
Vocês mantiveram a fé, vocês sustentaram tudo isso. E perceba que esse capítulo especificamente, o livro todo de Hebreus, e esse capítulo, ele está fazendo o quê? O autor de Hebreus, ele está tentando encorajar os hebreus. Porque agora, não tem mais a ver com os bens que eles estavam tirando deles. Não tem mais a ver com prisão. Não tem mais a ver com espetáculo, com chocarrices, né? Agora, é a vida deles que está em jogo. E alguns deles pensaram em apostatar da fé. Alguns deles pensaram em retroceder. E aí o autor de Hebreus, ele vai para o versículo 35 dizendo: não percam a confiança de vocês. Não percam a fé de vocês. Porque ela vai ter o que, irmão? Lê comigo aí, vai ter o quê? Vai ter o quê? Vai ter o quê? Grande recompensa. Versículo 36. Vocês precisam perseverar. Olha o ambiente que eles estão. Fale para quem está do seu lado: eu não sei que prova você está passando, mas você precisa perseverar. O que o autor de Hebreus está dizendo é: você precisa perseverar. Não perca a confiança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, olha só isso, irmão. Cada momento que eu leio isso, eu me sinto uma criança, um bebê na fé. Porque a gente nunca passou por nada disso, irmão. Você conhece alguém que foi perseguido dessa forma, que tiraram os bens dele? Que foi preso por causa do evangelho, que foi perseguido? Você conhece alguém? Eu não conheço ninguém, eu nunca fui. E a gente está desistindo por muito menos. E ele está dizendo aqui, ó: vocês precisam perseverar. Porque depois de perseverar, depois de ter feito a vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa. A promessa está chegando. Aí o versículo 37 ele diz: qual é a promessa? Aí ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo. Queridos, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não vai demorar. E quando ele vier, quando estivermos com ele, não haverá mais choro, nem dor, nem rancor. Não haverá mais sofrimento. Porque aquele que prometeu que vem está próximo para vir. Está chegando. Aí ele termina o versículo 38 e 39 com um alerta. O 38 ele diz assim: mas o meu justo viverá pela... Mas se retroceder, diga retroceder, a minha alma não se agrada dele. Presta atenção, o justo vive por fé. E aqueles que retrocedem, eles retrocedem para quê? 39. Nós não somos dos que retrocedem. Você pode bater no peito e dizer: eu não sou do que retrocede. Porque quem retrocede, retrocede para quê? Lê aí, irmão. Retrocede para perdição. Quem retrocede vai se perder. Você nunca ouviu falar aquele cara que, o irmão saiu da igreja, né? Se desviou, ele está tão bem agora, olha, está tão feliz, está uma bênção a vida dele. Menino, ele nunca teve tão bem. Não tem. Ele pode aparentar. Está errado isso, né? Ele pode parecer melhor, que está bem. Mas quando conversa com ele, ele vai dizer o quê? Eu sinto um vazio que não preenche. É ou não é, irmão? Só quem se desviou vai saber disso. Eu converso com alguns desviados e eles, quando voltam, pastor, alguns até bem sucedidos financeiramente, eu estava ganhando dinheiro, mas nada tinha sentido. Eu bebia, nada fazia sentido. Eu ficava com algumas mulheres, nada fazia sentido. Nada preenchia esse vazio dentro de mim. Nada. Porque todos que retrocedem, retrocedem para a perdição. Mas nós não. Nós que somos da fé, é para preservar a alma. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, queridos. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Naquela época, o contexto que eu acabei de explicar para vocês era um contexto de perseguição de vida mesmo. Eu estava conversando
Eu falei para vocês, eu estou em contato com um missionário que ele está indo para Paquistão, Uzbequistão, todos os que estão, ele está indo para lá. Aqueles lá, que estão indo para lá. Exatamente para os lugares perseguidos. E é tão interessante que ele foi visitar a família dele em Minas Gerais, Jean, e visitou os amigos e falou com todo mundo porque eles vão e não sabem se volta. Olha que loucura. Cadê os missionários de Jocum? Cadê a Lohânia? Cadê a Ju? Não é assim? Eles vão, mas não sabem se volta. E eles vão com uma alegria muito grande, gente. Ainda existe perseguição. Ainda hoje. Todos os dias morre gente, morre cristão, só por ser cristão, no mundo. Eu esqueci o dado, mas se eu não me engano, são 160 cristãos que morrem todos os dias. 160 cristãos morrendo todos os dias, só pelo simples fato de serem cristãos. Agora, qual é a perseguição que nós estamos sofrendo hoje em dia? Nós vivemos no Ocidente, no mundo livre, que era para ser, né, pelo menos. Agora tem uma perseguição velada aí, né? Na verdade não está mais velada, agora está escrachada. Nós vivemos no mundo livre. Vivemos num mundo onde nós podemos ir e vir quando quiser. Podemos falar o que quiser. Era para ser assim, né? Está mudando, mas era para ser assim. Vivemos num mundo onde nós podemos escolher. Mas a perseguição existe. Bem menor, mas existe. Que perseguição é essa? O entretenimento é uma perseguição. As pessoas, elas se afastam de Deus por causa de entretenimento. Elas querem Jesus, mas elas passam 2, 3 horas maratonando na Netflix. E não passam 10 minutos lendo a Bíblia. Elas querem Jesus, mas elas não têm coragem de ler a Bíblia, mas têm coragem de passar a noite na Expofac. Não tenho nada contra a Expofac, tá, gente? Eu até gosto de ir lá. É só um exemplo. Passam a noite buscando aquilo que é transitório. Pastor, mas não é pecado. Não, mas vai te levar a pecar. Porque a grande questão é do que você está se enchendo. A perseguição de hoje são vícios. Pornografia, álcool, drogas, jogos. Tudo isso vai te levar para longe de Deus. É uma perseguição. E por que é uma perseguição? Porque ela te persegue através de amigos. Presta atenção, irmão. Nem o inimigo vai chegar com você e vai dizer, vamos fazer tal coisa? Não. Quem vai falar isso é teu amigo. Então preste atenção. Quando eu me converti, eu decidi algo. Eu quero ser amigo de quem é amigo de Deus. Preste atenção. Seja amigo de quem é amigo de Deus. Porque se o cara for só teu amigo e não for amigo de Deus, ele vai querer te dar coisas, te oferecer coisas que Deus não quer, mas ele não sabe. Ele não tem a responsabilidade de saber. Então o diabo vai usar a vida desse amigo para te perseguir. Está dando para entender? Mas é meu amigo, pastor. Ah, minha amiga foi lá para casa, passamos horas conversando. De que, irmã? Da vida dos outros. Falando de homem. Falando de bebida. Pecando. Mas é minha amiga, pastor. Eu sei. Ela é amiga de Deus? Não dá para compartilhar a vida com quem não compartilha a vida com Deus. Quando eu me converti com 18 anos, eu tive que abandonar os meus amigos. Ontem eu estava celebrando o casamento do Gabriel, eu encontrei alguns desses amigos. O Pabetinho estava lá comigo, ele viu, eu saí cumprimentando alguns amigos, e um deles está aqui. Senta aí, Alain. Seja bem-vindo. Coloca ele para sentar aí. O Alain até me lembrou de bobagens que o antigo Igor fazia. Eu falei, Alain, nem lembrava disso, rapaz. Não fala, não pode falar. Né, Alain? Mas eu tive que me afastar. Por quê? Porque são apenas nossos amigos. Eles não fazem por maldade, mas eles não são amigos de Deus. E quando não é amigo de Deus, não tem como compartilhar o mesmo propósito. É a perseguição de hoje.
O Senhor Jesus já tinha profetizado isso. Em Mateus capítulo 24, no verso 12, o Senhor Jesus disse: e por se multiplicar a maldade. Preste atenção, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. A maldade que se multiplica às vezes não é no teu coração, é no coração dos outros. Só que o ambiente faz a pessoa. Preste atenção, se você não mudar o ambiente vai te mudar. Ou você chega para mudar o ambiente, ou aquele ambiente vai mudar você. Não tem bom para isso, irmão. Se alguém falar mal do Glailson para você, você nem conhece o Glailson, você talvez na primeira fale: será? Não, não é isso não. Aí vem e fala de novo, daqui uns dias você não consegue olhar nos olhos do Glailson. Por quê? Porque o ambiente que você está inserido está falando mal do Glailson e te contaminou. Não tem bom para isso. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Com quem você convive? A perseguição de hoje é assim. Não adianta dizer: não, pastor, mas eu sou bom, eu consigo. Ninguém consegue, irmão. Não é só você que não consegue, eu também não consigo. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Sério, pastor? Nem o senhor. Se eu começar a andar com os caras que não conhecem Jesus e toda semana, todo dia falando com eles, falando bobagem, vai chegar um momento que eu não vou querer mais buscar Jesus. É o primeiro passo. Eu paro de buscar Jesus, eu paro de orar, eu não quero mais ir para a célula, eu não quero mais ir para a igreja. Quando eu menos penso, eu estou fazendo bobagem. Por quê? Porque o ambiente está me mudando. Presta atenção, o profeta chega no vale dos ossos secos e Deus pergunta para ele: acaso esses ossos podem ressuscitar? E ele diz: tu sabes, Senhor. Ele então profetiza. Ele estava num ambiente de morte, um exército de ossos, e ele diz: que haja vida. Aqueles ossos começam a se juntar osso com osso, carne, e começa a ter boneco humano. Mas faltava vida. Ele diz: está faltando vida, Deus. Ele diz: então profetiza vida. Ventos do norte, vem vento, sei lá de onde que veio. Vida neles. E eles se colocam de pé. Presta atenção. Se aquele profeta não profetizasse, ele seria o próximo morto daquele lugar. Onde você está andando que está te matando? Com quem você está andando que, se você não profetizar, você vai ser o próximo morto? A perseguição continua. E sabe, queridos, não se deixe enganar. Essa perseguição, ela é perseguição de bebê. Deus está permitindo essa perseguição, porque vai chegar a verdadeira perseguição. Deus está tendo uma grande graça e misericórdia para que nós possamos conhecê-lo de verdade. Porque essa perseguição aqui, entretenimento, vícios, isso vai passar, irmão. Isso é bobagem. Isso não é nada diante do que virá. O apóstolo Paulo também profetizou. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, eu queria que vocês acompanhassem. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias, quando é, irmão? Os últimos dias? Diga: é hoje, pastor. Diga: agora. Não fique com medo não, irmão. Te acalma que vai dar tudo certo no final, amém? Se você ler Apocalipse, deu tudo certo já. Amém? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Está vendo isso aí? Volta lá rapidinho. Repete comigo: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha para mim aqui. Não tem como ser amigo dos dois. Não tem como. Lá em Tiago vai dizer: quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Presta atenção, não é Deus que se torna nosso inimigo. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Amém? Então, você tem que escolher. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, mas negando o poder.
Repete isso comigo, em nome de Jesus, vai. Vai, todo mundo. Só os homens, o final. 1, 2, 3. Só as mulheres agora. 1, 2, 3. Ô irmão, segura aí o versículo, tá? Eu te dou 10 segundos para você lembrar. Quem são seus amigos que você está andando que tem isso aqui? Que são desse jeito. Amigos dos prazeres. Não sei o que estou falando, não. É a Bíblia que está falando. Fique longe deles. Não dá para ficar perto. Por quê, pastor? Ele é tão bonzinho. Ele é tão legal. Mas é minha amiga de infância. Existem amigos de infância que foram para a infância. Não serve para hoje. Existem amigos de adolescência, Wanda, que são para a adolescência. Não serve para hoje. Está entendendo, irmão? Pastor, mas eu conheço faz muito tempo. Foi bom para aquele tempo. Não cabe mais para hoje. Pode passar. Pois entre esses encontros que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre... Repete comigo esse início aqui, para mim é um dos mais importantes isso. Assim, ó. Estão sempre aprendendo. Mais uma vez, vai. Estão sempre aprendendo. Mas nunca consegue chegar ao conhecimento da verdade. Faz quanto tempo que você ouve isso e não muda? Faz quanto tempo que você ouve isso e não toma uma posição? Será se você está nesse contexto, ouvindo sempre, estão sempre aprendendo, vai num culto, vai num seminário, vai numa conferência, vai num retiro, vai num encontro, está sempre aprendendo, mas nunca chega no conhecimento da verdade. Porque conhecimento não tem a ver com teoria, presta atenção. Conhecimento aqui é intimidade. Presta atenção. Esse conhecimento aqui, Labelle, não é teoria, é prática. Esse conhecimento não tem a ver com teoria. Esse conhecimento aqui tem a ver, eu aprendi e vou executar. Eu estou aprendendo e colocando em prática. Somente assim eu chego na verdade. Estão entendendo, irmão? Porque a Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Veio os ventos, as tempestades, vieram os rios, bateram contra aquela casa e ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Agora aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, vai desmoronar, irmão. Vai cair, porque está aprendendo sempre, mas não chega na prática, no conhecimento da verdade. Como vocês estão entendendo? Agora você precisa escolher hoje, irmão. Escolha. Mas lembre e pense aí, como você tem vivido? Não responde não. Só pensa. Como você tem vivido? Com quem você anda? O que você vê? O que você assiste quando ninguém está vendo? O que você ouve quando está sozinho? As suas escolhas, responde isso em nome de Jesus, não para mim, para você. As escolhas que você tem feito no dia a dia, tem te levado para próximo de Deus ou te afastado dele? Porque isso vai responder como você está vivendo. Porque se você escolhe andar com pessoas que te levam para longe de Deus, essa pessoa não é de Deus para você. Se você escolhe andar com pessoas que amam Jesus, essas pessoas vão te levar para perto de Jesus. Se você escolhe assistir o The Chosen, correto? Correct? Se você quiser assistir o The Chosen, ao invés de assistir, nem sei se passa isso mais, ao invés de assistir Malhação, ao invés de assistir Big Brother, MacGyver, não passa mais Malhação não, né?
Faz tempo. Ao invés de Big Brother, Super Cine. É antiga, tela quente. Brincadeira, gente. É piada, gente antiga, né? É que o Jean me contou essas coisas. Ele que me deu o spoiler tudinho aqui. Não é da minha época, não, da época do Jean. Agora, irmão, o que você vê está edificando a tua vida? O que você ouve está edificando a tua vida? Porque tem gente que a perseguição nem precisa perseguir. Ele persegue a perseguição. Tem um amigo meu que falava assim, eu encarnava nele e falava, para amigo, que eu já tenho o diabo para me perturbar, não precisa de você não. É ou não é, irmão? Tem gente que está atrás da perseguição, está rodando do lado do pecado. Eu não caio. Está perseguindo a perseguição. Não dá, irmão. Presta atenção comigo. A minha fé, ela vai forjar o meu estilo de vida. Presta atenção nisso. A minha fé vai forjar o meu estilo de vida. Se eu creio em Deus, o meu estilo de vida vai ser um. Se eu não creio em Deus, o meu estilo de vida vai ser outro. Só que a gente vai entender o que é crer, tá? Mas eu quero falar para você de dois tipos de pessoas. Diga comigo, dois tipos de pessoas. Existe um tipo de pessoa, se você quiser anotar, anote. A pessoa que ela apenas acredita. Presta atenção. É a pessoa que apenas acredita. Ela crê em Deus. Mas ela vive com medo. Esse tipo de pessoa, ele vive com medo. A gente não consegue discernir bem. Só quando a gente se aproxima, através das decisões dela, é que a gente consegue, às vezes, discernir se ela é o tipo de pessoa que vive com medo. Porque a pessoa que ela apenas crê em Deus, mas não confia, ela é uma pessoa que vive com medo. Por quê, pastor? Porque Tiago, capítulo 2, no verso 19, se quiser colocar, pode colocar. Diz assim, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, mas até os demônios creem que tremem. Presta atenção, o demônio crê em Deus, irmão. Você sabia que demônio crê em Deus? Agora, por que ele é demônio? Porque ele não confia em Deus. Existe uma grande diferença de acreditar e confiar. E eu já contei isso aqui algumas vezes, eu vou contar novamente. Uma vez um amigo me chamou para saltar de paraquedas. Corajoso para a altura sou eu, né? Vamos saltar de paraquedas? Eu falei, vou não. Vamos lá, Igor, eu tenho não sei quantas horas, saltos de paraquedas. Eu falei, meu irmão, não vou, nem amarrado eu vou. Ele falou, cara, você sabia que o paraquedas é o meio de transporte mais seguro do mundo? Eu falei, cara, eu não sabia nem que paraquedas era meio de transporte. Quanto mais, que é o mais seguro do mundo. Ele falou, vamos comigo. Eu mais de não sei quantos mil saltos e tal, vamos? Eu falei, vou não, cara. Não acredita em mim? Eu falei, acredito. Então por que tu não vai? Porque acreditar é uma coisa, confiar é outra. Eu acredito que é uma bênção, vai lá só você, porque eu não vou. Quantos estão entendendo? Então existe uma diferença de acreditar e confiar. A pessoa que acredita em Deus, e quando ela só acredita em Deus, ela se torna um demônio. Mas não é um demônio de... demônio mesmo, né? O estilo de vida dela é o inferno. Presta atenção. Essa pessoa que só acredita em Deus e não confia, ela vive com medo. E quem vive com medo tem algumas características. Quem vive por medo, primeiro, ele nunca arrisca a vida em nada. Ele não empreende nada, ele não busca melhorias, ele não busca novidade de vida. Ele vive daquele jeito o resto da vida, porque ele tem medo. É o saláriozinho, é isso, só isso a vida inteira. Ele não busca nada porque ele tem medo. Ele tem medo que se fizer um curso, ou tentar montar um negócio, ou fazer algo diferente, ele pode perder aquilo que ele tem. Vive com medo. Ele não arrisca. Ele não se entrega para Jesus num culto como esse, porque ele acha, o que vão falar de mim? Eu cresci em tal religião. Não, vive com
medo. Quem vive com medo cria adversários em todos os ambientes que ele frequenta. Se ele está no trabalho, ele cria adversário. Ele começa a não gostar daquela funcionária, daquela pessoa. E por que essa pessoa cria adversário? Porque quem vive por medo, terceiro, só vive para sobreviver. Então imagina, alguém que vive com medo só vive para sobreviver. Então qualquer um que possa parecer uma ameaça para ela, ela já se sente ameaçada e já não gosta daquela pessoa. Não, Bruno não. O Bruno ele é muito... Ou seja, se sentindo como? Ameaçado. Por quê? Porque não é bem resolvido. Por quê? Porque vive com medo. Por quê? Porque só acredita em Deus. Por quê? Porque nunca experimentou Deus. Por quê? Porque vive na força do braço. Por quê? Porque não está aberta ao novo. Pessoas que vivem com medo, elas têm um tipo de comportamento que é muito fácil de ver. Elas tomam decisões baseadas no medo. Vive para sobreviver. Ela quer escapar. Ufa, não foi o meu. Está tudo bem. Pessoas que vivem com medo. Quarto, ela tem um conceito formado sobre tudo. Aquela música antiga que dizia, né? Como era daquele profeta? Raul Seixas, né? O profeta? Uma velha opinião formada sobre tudo. Tem um conceito formado sobre tudo. Não se abre para o novo. São pessoas que ela vê algo e diz, não, aquilo eu sei, é daquele jeito. Não, é desse jeito. Ela sabe tudo. Ela tem um conceito formado sobre tudo. Ela vive com medo. E por ela viver com medo, ela não se abre para novo, entendeu? Ela vê o tom e diz, não, isso aí eu já sei o que ele quer. Ele quer ser político, é por isso que ele está fazendo isso aí. Brincadeira, tô. Não, eu sei. O pastor Igor? Eu sei. É pastor, é coisa de pastor. Percebe? São pessoas que vivem por medo. E por viverem por medo, elas têm um conceito formado sobre tudo. Você vira a costa, ela está falando mal de você, porque na verdade ela está se sentindo ameaçado, ela tem medo, ela só quer sobreviver, escapar e ir para o céu. Ainda acha que vai. Pessoas que vivem por medo, elas buscam somente seus próprios interesses. Pessoas que vivem por medo, elas têm a tendência a desistir de tudo. Pessoas que vivem por medo, elas só falam em divorciar. Elas só falam em mudar de cidade, elas só falam em mudar de emprego, elas só falam em mudar de negócio, elas só falam em mudar de igreja, elas mudam de amigos, elas mudam de tudo. Por quê? Porque o instinto dela é sobrevivência. Então ela faz tudo para se proteger, porque ela busca seus próprios interesses. Então se está bom para ela, está confortável, ela fica. Se não está, ela sai, porque ela vive por sobrevivência, porque ela tem medo. Quantos estão entendendo? Agora tem um tipo de pessoa que vive por confiança. Que tipo de pessoa é esse? Ela busca viver em novidade de vida. Ela não tem medo de perder as coisas, porque ela sabe quem ela é em Cristo. Ela sabe que ela não depende das coisas da terra, ela depende de Deus, o provedor. Então ela não tem problema em buscar uma novidade. Segundo, ela é uma pessoa que colabora. Ela é colaborativa, ela serve, pois ela olha, ela visa o propósito, ela não quer saber só dos próprios interesses, ela está de olho no propósito, numa causa maior. Ela vive por uma causa e não pelos interesses dela. É aquela pessoa que, igual as zelosas. As zelosas estão aí? As zelosas não são vistas por nós, mas por Deus. Deus está vendo as zelosas, sabe por quê? Porque elas não estão buscando os próprios interesses. Elas estão no ministério, sabe o quê? Limpando, ajeitando a casa do Senhor, porque a visão delas é de reino, é de propósito. Não importa se não estão vendo, o que importa é que elas têm senso de causa. Elas sabem que elas são em Cristo. Quem vive por confiança, percebe que são estilos de vidas? Quem vive confiança em Deus, com confiança em Deus, essa pessoa ela quer influenciar, ela não quer sobreviver, ela quer prevalecer. Presta atenção. Quem vive por medo
não se envolve em nada, porque ela só quer sobreviver. Não, deixa eu ouvir minha palavra mesmo, eu estou bem ali, tá bom ficar sentadinho no meu canto, não vou me envolver com nada não, porque uma vez eu me envolvi em outra igreja e deu problema e não sei o quê. Vive com medo. A pessoa que ela tem confiança em Deus, que ela sabe que Deus é o seu Pai, ela vai chegar e vai dizer: eu quero influenciar, eu quero prevalecer, eu quero fazer, eu quero servir, não importa o que ache de mim, eu quero fazer para Jesus. Percebe estilo de vida diferente? Caminhos diferentes? Quarto, quem vive por confiança tem um coração ensinável. Aquele que vive por medo, ele tem um conceito formado sobre tudo. Aquele que tem confiança em Deus, ele está sempre aprendendo. Não importa se quem está pregando é o pastor Igor, se é o pastor Jean, se é a pastora Lenara, se é o presbítero Gil, o presbítero Daniel. Não importa, ele quer aprender, porque ele é uma esponja. Presta atenção, quem tem confiança em Deus é uma esponja. Quem vive por medo é um filtro. Deu para entender não? Quem vive com confiança em Deus é uma esponja, aprende com todo mundo. Quem vive por medo é um filtro. Ah, não gosto disso. Não. Esse pregador não. Não. Essa canção não. Não. Esse ministro de louvor não. Ah, não gostei. Por quê? Filtra o que gosta. Amém, irmãos? Quem vive com confiança pensa no próximo e não apenas em si mesmo. Não busca seus próprios interesses. E por último, quem vive com confiança persevera em tudo que faz. Essas pessoas que o autor de Hebreus escreve, ele está falando: persevera, não percam a confiança. Vocês não podem desistir. Não desista, está tão perto. Não tenha medo. Em 1 João capítulo 4, no verso 18, o evangelista João, o apóstolo João, ele diz: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Percebe, queridos? Que estilo de vida você está levando? Será se você está só sobrevivendo com medo de se envolver nas coisas? Quem tem medo certamente vai desistir. Quem vive por medo, em algum momento, vai desistir. Vai desistir. É inevitável. Porque quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor. E o que é o amor? O amor é um sacrifício. 1 Coríntios 13 fala que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele não se ressente do mal, ele não busca seus próprios interesses. O amor tem a ver com sacrifício. Só se sacrifica quem é bem resolvido. Só se sacrifica quem confia em Deus. Só se sacrifica quem sabe quem é o seu pai, que sabe a sua identidade. Agora quem tem medo, não vou nem fazer, não. Por quê? Porque está no cantinho dele, com as coisinhas dele, com o mundinho dele, sobrevivendo, e quando Jesus voltar, ele vai subir. Não vai, irmão. Porque não foi aperfeiçoado no amor. O que Deus está permitindo é que eu e você possa nessa caminhada ser aperfeiçoado, e quando formos aperfeiçoados, seremos a imagem dele. Preste atenção. Nós refletimos uma imagem. Isso não é brincadeira. Na criação em Gênesis, Deus falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não tinha pecado ainda. Então o homem, quando estivesse andando na terra, ele estava refletindo uma imagem. Sim ou não? Sabe quem você é? Você é a imagem daquilo que você busca. Quando você anda na rua, se você for um cara doido por dinheiro, as pessoas vão falar: olha lá, aquele cara é empresário, cheio da grana, rapaz, o homem é bom de negócio, mas só fala em dinheiro. Ele carrega uma imagem. É como um projetor desse, irmão. Presta atenção, está projetando o que está lá dentro. Vocês estão entendendo, em nome de Jesus? Você carrega uma imagem. Você vai refletir essa imagem.
Se você fala mal de todo mundo, quando chegar, vão dizer, ó, o fofoqueiro. Vai falar mal de alguém agora. Por quê? Porque carrega uma imagem. Você carrega a imagem de quem você está buscando, daquilo que você busca, daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Você carrega uma imagem. Qual é a imagem que você carrega? Não adianta dizer, eu vou escapar no último dia, eu vou ficar sobrevivendo. Se você não estiver sendo aperfeiçoado, você não será a imagem de Deus. E só vai morar com Ele quem for semelhante a Ele. Não acha? Isso não é escapismo não, irmão. Jesus vai ter misericórdia. Não, Ele já teve, Ele já pagou o preço. É agora nós que temos que ser parecidos com Ele. Ele te comprou, Ele te perdoou e Ele te adotou como filho. O que falta então, pastor? Você se posicionar como filho. O que falta agora é você querer ser parecido com Ele. Dá um amém, irmão. Salmos 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Fale para a pessoa que está do seu lado, você não está sozinho. Você não vai desistir. Eu vou te ajudar. Preste atenção, queridos, olha aqui, eu já estou encerrando. Olha aqui para mim. Sabe esse gigante que você vive hoje? Essa luta que você vive hoje não é nada diante do que virá. Não é nada. Pastor, eu tenho um problema com pornografia. Não é nada. Pastor, eu tenho um problema com cocaína. Não é nada. Pastor, eu tenho um problema. Não é nada, irmão. Nada. Deus trouxe você aqui para que você se renda a Ele. Pastor, eu amo o dinheiro. Isso não é nada. Se entregue a Jesus. Confia nele. Deixa que o resto Ele resolve. A gente não consegue resolver isso, irmão. Nem eu, nem você. A gente não consegue resolver isso. Só resolve isso Ele, que tem o poder de todas as coisas. Eu estava vendo uma matéria que o Faustão, ele tem 1 bilhão de reais em patrimônio. 1 bilhão. Você acha que ele não daria, talvez, a metade, pelo menos, da fortuna dele para ter um coração novo? Sim ou não? Percebe? Ele está numa fila de espera atrás de um coração. Gente, eu estou falando de um coração humano. Agora imagina diante da salvação. O que você daria? O que eu quero dizer para você é que a perseguição existe e vai existir sempre. Agora, por que nós não podemos desistir? Porque nós estamos aqui como encorajador um do outro. Mas a gente não pode viver com medo. A gente tem que viver com confiança. Então o primeiro passo que você tem que fazer é o que os irmãos fizeram aqui hoje. Se renda a Jesus e à igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Somente no corpo nós conseguimos ser sarados. Somente no corpo nós aprendemos. Somente no corpo nós exortamos uns aos outros, abençoamos uns aos outros e encorajamos uns aos outros para não sermos medrosos. A palavra em Hebreus, quando fala, no versículo 39, que nós lemos, diz: nós não somos os que retrocedem. A palavra no original para retroceder significa timidez. Nós não somos tímidos. Você sabe o que significa isso? O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: ei, não tenha vergonha se você pecou. Não fique tímido. Ele já venceu o pecado. Está com vergonha de quê? O pecado que nós que pecamos hoje, que vamos pecar amanhã, que pecamos ontem, já está na cruz. A gente só precisa fazer o quê? Reconhecer, pedir perdão e seguir em frente, porque nós não somos tímidos, não somos dos que retrocedem, não somos. O justo viverá pela fé. Ele não é tímido, ele não retrocede, ele dá o primeiro passo. Percebe que são dois estilos de vida. Retroceder tem a ver com timidez, tem a ver com vergonha, tem a ver com medo. Foi o que aconteceu com Adão. Adão pecou e Deus disse: Adão, onde está? Ele disse: eu me escondi porque eu tive
medo. Todo medroso se esconde. Nós não somos esse estilo de vida. Não viva mais esse estilo de vida. Você não é um sobrevivente. Você é filho do rei. Você não é alguém que tem que buscar os seus próprios interesses. Ele já venceu por você. Pastor, mas eu pequei. Bem-vindo ao clube, eu também pequei. Pastor, mas eu continuo pecando. Eu também, irmão. Não tem bom para isso não. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se não fosse Jesus Cristo, nenhum de nós estaria aqui. Nenhum de nós. Você não é do que retrocede, você não é o tímido, não é o de vergonha, não. Você vive pela fé, e viver pela fé não tem a ver com você não ter pecado. Viver pela fé tem a ver com você dar o passo na água. Sabe, eu estou andando nas águas mesmo parecendo loucura, mesmo ninguém entendendo, eu estou pisando nas águas, eu estou andando pela fé, porque isso é fé, é a certeza daquilo que eu espero, é aquilo que eu estou esperando, aquilo que eu acredito. Eu dou o primeiro passo, mas eu tenho um pecado, mas eu dou a si mesmo. Porque ele não está dizendo que o problema não é pecado, o problema é se tem fé ou se tem vergonha. Como estão entendendo? Porque o pecado Jesus já venceu, irmão. Entende isso em nome de Jesus. O pecado, ele já venceu. Mas isso não é uma autorização para pecar deliberadamente. Isso eu quero dizer para você é: não desista se você pecou, porque ele já venceu o pecado. Não retroceda, viva pela fé, dê um novo passo, peça perdão, se ajoelha, se arrepende e continue pela fé, porque o justo viverá pela fé. Está entendendo isso, irmão? Fale para quem está do seu lado. Nós estamos juntos. Você não está sozinho. Você não vai desistir. Diga, você não vai desistir. Faz cara de profeta, irmão. Diz, você não vai desistir. Eu não vou deixar. Mesmo que você não tenha fé, eu tenho fé por você. Josué, capítulo 1, verso 6. O Senhor Deus, ele diz, pode vir para cá, João Paulo. Deus, ele falou para Josué, seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite. Como estão entendendo? Diga meditar. Repete com o pastor, meditar. De dia e de noite. Diga meditar. De dia e de noite. Para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que está nele escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Preste atenção, queridos. Deus não está falando para Josué, para de pecar, rapaz. De novo tu caiu nesse pecado. O que eu quero chamar a atenção para você aqui é que todo mundo que vive com medo vive escondidinho no seu pecadinho, na sua tolice, no seu vício. Ei, acorda para a vida. Quando você começar a viver pela fé, esses pecados vão ficando para trás. Quando você menos perceber, você não tem mais nem vontade de pecar. Não desista. Nós não desistiremos. Não importa se você pecou hoje, não importa se você está enfrentando luta, nós não desistiremos. Nós sabemos em quem nós temos crido, Ele já venceu o pecado, Ele já venceu a morte. O nosso papel é só perseverar, step by step, passo a passo, é um passo de cada vez, pela fé. Não viva com medo, viva pela fé. Eu caí, pastor. Levanta. Eu não consigo levantar.
a gente te ajuda. Mas levanta, persevera, continua. Quando você olhar para trás, você vai ter dado passos tão longos, que aquele pecado que você pecava ficou tão longe, que você já não lembra mais. Não faz mais parte da sua vida. Porque agora, você vive pela fé. Eu quero encerrar. Em Romanos capítulo 8, verso 31. Eu queria que você ficasse de pé já. Romanos capítulo 8, verso 31. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem te justifica. Quem te condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro, e em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o que há de vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, nada poderá te separar do amor de Deus. Nada. Nada poderá te separar do amor de Deus. Nada. Persevera, queridos. Eu queria que você falasse com alguém do teu lado assim. Abraça a pessoa e diz: você não vai desistir. Eu não vou deixar você desistir. Eu não vou deixar. Diga: nós não desistiremos. Em Hebreus capítulo 10, verso 25. Coloca o 24, por favor. 24 e 25. Cuidemos também. Olha qual é o papel da igreja aqui, irmão, nesses últimos dias. É o que você precisa fazer com o seu irmão que está do seu lado. Cuidemos também de nós, de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Fale para quem está do seu lado: não deixe de congregar. Diga: você precisa ser igreja. Diga: juntos nós chegaremos lá. Porque eu não vou deixar você desistir. Nós não desistiremos. Ah, queridos, o Espírito Santo está aqui. Talvez o Espírito Santo falou ao teu coração. Há alguém aqui essa noite que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, e essa noite quer confessar. Levante sua mão. Ou você quer se reconciliar com o Senhor, dizer: eu quero me reconciliar com o Senhor. Há alguém essa noite aqui? Levante sua mão, eu quero orar por você. Se há alguém que deseja entregar sua vida ao Senhor: pastor, mas eu tenho Jesus no meu coração. Não adianta. A palavra do Senhor diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca confessa para a salvação. Há alguém essa noite que quer entregar sua vida ao Senhor ou se reconciliar com Ele? Se tiver alguém, eu queria que você saísse do seu lugar. Traz essa pessoa aqui, vem aqui na frente. Traz essa pessoa aqui na frente. Não perca essa oportunidade, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus.
Se você deseja entregar sua vida ao Senhor, não perde essa oportunidade. Vem aqui para frente, se reconcilie com Ele. Eu queria que os pastores estivessem me ajudando agora. Nós vamos cantar uma canção e você pode sair do seu lugar.